E chegou a hora, 4h10 da manhã, no horário de Brasília, da previsão do tempo, com a Fernanda Carvalho. Fê, bom dia. Olá, Choia, bom dia. Sextou. Ainda bem, né? Finalmente. Chegou a sexta-feira. Sim. Ô, Fê, você sabe que hoje, né, sexta-feira, na verdade, na quinta noite, nesta madrugada, está sendo o ápice da superlua, a última superlua do ano, né? E a gente em São Paulo está conseguindo ver, né? Eu ia te falar isso. Vamos dar uma olhada, porque o Caio Portari, que é o nosso colega aqui, repórter cinematográfico, ele fez essas imagens da lua agora há pouco. Então, se você estiver aí saindo de casa, tenta em todo o Brasil, tá? Mas aqui em São Paulo, a gente já te dá um spoiler com a Fernanda. Tá dando para ver, sim. Nossa, estrelas também. O céu está super aberto hoje aqui em São Paulo. Tempo firme, sem chuva aqui para a capital paulista, e a gente teve esse presente aí na madrugada, a gente que acorda cedinho, pôde ver essa super lua. Ô Fê, olha só as informações, né? Conhecido como perigeu este momento, quando a lua cheia coincide com a aproximação máxima da Terra aqui, da Lua à Terra. A Lua está aí mais ou menos a somente 27 mil quilômetros mais próxima aqui do nosso planeta, ou seja, dá para curtir muito esta lua linda aí que o Caio Portari registrou. Da gente. Tá mais pertinho. E agora vamos lá, Fê, o que a gente pode esperar para essa sexta-feira? Ainda vai ter muita chuva em algumas regiões do Brasil? Tá aqui nosso estúdio, ó. Na chuva, a gente ainda não se livrou dela. Nas zonas aí, nas regiões em que a zona de convergência do Atlântico Sul, né? A gente está falando das Zacas desde o início da semana aí, porque ela chegou, então a gente ainda vai ter muita chuva. Mas a frente fria, aquela que estava estacionada ali na altura do Espírito Santo, subiu um pouquinho. Então, a chuva mais forte hoje deve ser no sul da Bahia. Veja comigo, então, o satélite, porque aqui a gente consegue visualizar bem aqui onde está agora a frente fria, né, estacionada por ali no sul da Bahia. Então, ela faz com que as Zacas subam um pouquinho e a gente tem ali, naquela região do sul da Bahia, bastante chuva. A gente também tem aquela alta que está lá no oceano, no sul do país, e olha como está limpinho lá no sul. Por lá, então, por isso que a gente deve ter hoje um tempo mais firme, dois momentos diferentes que a gente tem aqui no país, né? Como essa frente fria aí subiu um pouco, Vitória está fora hoje dessa zona de alerta. Mas ainda temos aqui toda essa região. Lá de Roraima, passando pelo Amazonas, Acre, Rondônia, vem passando pelo centro-oeste até o sul da Bahia. E, como eu disse, é a região mais complicada para hoje. Temos ainda, gente, risco de inundação e deslizamento depois de tanta chuva. No caso, hoje, para inundação, ou seja, onde a chuva ainda cai hoje, a gente tem que tomar cuidado ali com aquela região do Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal e, repito, o sul da Bahia. E no caso, onde já temos chuva desde o início da semana, daí a gente tem risco aí de deslizamento, né? Porque o solo está encharcado. Então, muita atenção lá no Amazonas. Mais uma vez o sul da Bahia, um pouquinho maior aí nessa região, norte de Minas Gerais e também o Espírito Santo. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado aí com enxurrada, extravasamento de córregos, inundações, claro, no caso aqui das inundações. Porto Seguro hoje é uma cidade onde a gente deve ter chuva forte lá na Bahia. Nossa, 100 milímetros, Choia. 100 milímetros num dia, gente. 100 milímetros é muita chuva. Potencial para causar estragos. Por isso que a gente alerta aí, né, para esses riscos aí de inundações. Montanha, que fica lá no Espírito Santo com 60 milímetros, lá no norte do estado. Mas temos também Brasília, Goiânia, Palmas com 40 milímetros, ainda Porto Velho e Rio Branco com 30 milímetros. Já vimos o céu de São Paulo? São Paulo. Com a lua? Com a lua maravilhosa, mas será que a gente consegue ver agora, assim, uma imagem maior para a gente ver como está seca? Olha só, que lindo. Quase sem nuvens, Fernanda? Quase sem nuvens. Hoje devemos ter 15 de mínima, 28 de máxima. Vai subir bastante a temperatura, mas sem chuva. Rapidamente a câmera de Curitiba, porque está muito frio por lá. Olha. Curitiba agora na sua tela. Bom dia para você que está com a gente de Curitiba. 15 de mínima, daqui a pouquinho bem frio, mas também sem chuva. Sem chuva, boa. São Paulo, Paraná, sem chuva. É isso aí, Fê. A gente vai conversando ao longo dessa edição aqui do Hora 1. Até já, para saber mais sobre o tempo. Fê, agora pedindo licença ao Raí para a gente falar contigo sobre previsão do tempo, porque tem calor para essa sexta-feira também, né? Temos, né? Chegamos na sexta, vamos falar também de calor, sim, principalmente, justamente para você que está no sul do país, se prepare, porque as temperaturas elas vão subir bastante, viu?
Uma alta pressão na altura do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, está deixando o tempo firme lá na região. Além disso, olha só, uma massa de ar quente lá na Argentina vai elevar as temperaturas. Olha o que a gente pode ter de máximas para hoje. 34 em Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Descanso em Santa Catarina com 33. E olha São Borja, no Rio Grande do Sul, 35 graus para hoje. Outras máximas que a gente tem para hoje também, bastante elevadas, olha só. 34 em Manaus, 33 em Belém, 36 para Teresina, 31 em Salvador, 24 para Brasília, que a gente lembra que está na rota de pancadas de chuva, 28 no Rio de Janeiro e também aqui para São Paulo, 26 em Florianópolis e 32 em Porto Alegre. Mas eu chamo a sua atenção nesse caso para umidade, que vai estar bem baixa por dois motivos distintos, né? A gente tem aquela região ali lá no Nordeste, pegando o Ceará e também o Piauí, que é aquela hora mais quente do dia, sabe? Que a temperatura sobe, então a umidade até cai um pouquinho, mas depois ela sobe um pouco, não é aquela umidade baixa o dia inteiro. Mas lá, pegando o Rio Grande do Sul, aquela parte ali em laranja, aí sim, abaixo dos 20%, justamente por conta dessa massa de ar quente que a gente tem na altura da Argentina. Abaixo de 20, abaixo de 30, seja qual for, é sempre muito ruim para a nossa saúde, né, Schoer? A gente lembra sempre você que o saudável, o confortável para a nossa saúde é 60%. Isso. Então, estamos bem abaixo disso. Fica ruim de respirar, né? O nariz começa a sangrar, é difícil mesmo. Tem que intensificar a hidratação, né? Beba água. Isso mesmo. E, Fê, eu vou beber minha água enquanto você adianta pra gente o fim de semana. Já podemos? Afinal, sexta-feira, né? Sextou, né? Então, todo mundo quer saber como é que vai ser o final de semana. E sábado, a gente tem também altas temperaturas. Então, fim de semana bom para curtir ao ar livre, quem puder, né? Exatamente, sempre hidratado, né? Cuidado aí com o protetor solar, tudo aquilo, mas dá para curtir sim ao ar livre o final de semana. Vamos colocar aqui então na nossa tela, olha só o que a gente tem para amanhã de calor. Salvador com 30, 31 aqui para São Paulo, mesmo para o Rio de Janeiro, 32 em São Luís e 35 para Forno Alegre, que vai virar a capital gaúcha. Se vira nos 30 aí, todo mundo, né? Realmente. Vamos ver como é que está, então, Porto Alegre agora? 32 graus é a máxima para hoje. Olha só, o céu já está mais aberto, tá viu? Lindo, né? Eu chego a sentir esse calorzinho, sabia? É mesmo? Só de olhar, né, Fê? Só de olhar eu já sinto essa manhã quentinha. Vamos para o Nordeste agora? Vamos, quero passear no Recife. Vamos fechar para Recife. Olha, e outro espetáculo, né, de amanhecer. 28 graus é a máxima de Recife para hoje, já está com 24, ó. Contemple essa imagem você em casa. Pare o que você está fazendo. Eu sei que o pessoal está na correria, 5h18 da manhã no horário de Brasília, mas para contemplar essa paisagem linda. Né? E agora chamar a Fernanda Carvalho, porque agora aqui no Brasil é de manhã mesmo, 5h46 da manhã no horário de Brasília. Agora até amanhã de verdade, vai sextar daqui a pouquinho para muita gente. Vai sextar daqui a pouco, é isso. Primeiro, né, um dia de trabalho e com a previsão do tempo. O que você traz para nós agora, Fê? Pois é, a gente já falou da chuva, né, no sul da Bahia, por influência das ACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul. E também calor no sul do país. Por lá, uma massa de ar quente na Argentina vai elevar as temperaturas já a partir de hoje. Veja comigo o tempo, então, em algumas capitais. Mostro para você São Paulo, com 28 graus, então, para hoje. O mesmo para o Rio de Janeiro. João Pessoa, 30 graus, 32 em Boa Vista e 32 também em Macapá. Quer saber se o tempo vai ficar firme aí na sua região? Olha só. Temos ainda essa zona aqui mais em verde escuro, que é onde a gente ainda tem bastante chuva por influência das ACAS. Ali na região do sul da Bahia, a gente já chamou a atenção, é ali hoje que a gente precisa tomar muito cuidado, é onde a chuva pode ser mais forte, mais volumosa. Nas áreas em verde claro, a gente tem pancadas de chuva. E temos tempo firme lá em cima, no Amapá e também no norte do Pará. E toda essa região aqui do sul de São Paulo para baixo, né? Toda a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E também parte do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Também por influência ali de uma massa de ar quente que está lá na altura da Argentina, deixando o tempo
quente e firme por ali. Eu já vi calor em São Paulo de 28, tempo firme por aqui, né, Fê? E o final de semana, como é que vai ser? Vamos saber então como é que fica o final de semana, porque o sábado, gente, adivinha? Altas temperaturas, com certeza a gente vai poder curtir sim ao ar livre. Boa. E mostro para você aqui os destaques então desse final de semana. A gente tem essas duas realidades, né? Temporais em várias regiões ainda por influência das Zacas. Temos temperatura de muito calor, principalmente à tarde lá no sul do país. E umidade, dia seco no Rio Grande do Sul e também em São Paulo e no interior do Nordeste, naqueles horários mais quentes ali do dia, precisa tomar um cuidado. No domingo, a situação começa a mudar um pouquinho. Uma baixa pressão na altura do Paraguai começa a levar a umidade, olha só, para toda essa região aqui, onde volta a chover. Essa baixa pressão vai aqui atravessar o continente lá, né, no sentido do oceano. Isso deve mudar aí o cenário para a semana que vem, levando muita chuva. Isso a gente vai atualizando vocês ao longo da próxima semana. Vamos abrir nossa janela, então, para São Paulo, Bora! Vamos ver. A gente já viu lua hoje aqui no céu de São Paulo. Nublou, como é que será Fernanda? Que tá agora? Olha, a gente tem umidade, tá? A gente não tem previsão de chuva hoje para São Paulo. Mais cedinho também o pessoal falou assim, mas aqui a gente tem mais nuvem, tem um princípio de garoa, mas não tem previsão de chuva, tá? E Salvador? Vamos abrir agora a nossa janela para Salvador. Tá aí Salvador na sua tela. A gente vê bastante nebulosidade também, né? A gente falou ali do sul da Bahia. 31 graus de máxima para Salvador. Um beijo, Bahia. Um beijo, São Paulo. Todos vocês conectados conosco. Então essa foi a previsão do tempo do Hora 1 desta sexta-feira. Então para essa sexta-feira na região sul, a semana termina com predomínio de tempo firme na maior parte da região. No entanto, deve haver uma maior nebulosidade na faixa leste do Paraná e de Santa Catarina, com chance de chuva fraca e isolada no litoral desses estados. O tempo deve ficar mais seco, principalmente no oeste, interior gaúcho, onde a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 20%. Há previsão também de rajadas de vento, que pode se aproximar dos 50 km por hora, no litoral norte gaúcho e no sul catarinense. Nesta sexta-feira, Porto Alegre faz calor e deve registrar 32 graus de temperatura máxima. Já na região sudeste, a atuação das Zacas reforça a nebulosidade no Espírito Santo e na metade norte de Minas Gerais. Já no litoral paulista e no Rio de Janeiro, o tempo fica mais nublado, com pancadas de chuva fraca ao longo do dia. A maior atenção é para o centro-norte de Minas e Espírito Santo. Com a atuação da área de instabilidade, gera pancadas de chuva forte. Há riscos de temporais e acumulados elevados em algumas áreas, sendo a situação de perigo no Nordeste mineiro. Também há a possibilidade de rajada de vento, que pode se aproximar dos 50 km por hora no Espírito Santo e no oeste interior de São Paulo. Nesta sexta-feira, São Paulo deve registrar 28 graus de temperatura máxima e Belo Horizonte os 25. Já na região centro-oeste, nuvens mais carregadas atuam no Mato Grosso, Goiás e no norte do Mato Grosso do Sul. A atuação da instabilidade provoca pancadas de chuva de moderada a forte intensidade no Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, com riscos de temporais. No norte do Mato Grosso do Sul, pancadas de chuva de moderada a forte pode ocorrer principalmente no período da tarde, enquanto no restante do estado segue, com o tempo mais aberto. Já o sul do Mato Grosso do Sul também pode registrar rajadas de vento forte, se aproximando dos 50 km por hora. Nesta sexta-feira, Goiânia deve registrar 28 graus e Campo Grande 31. Já na região Nordeste, nesta sexta-feira, a nebulosidade deve ser maior na Bahia, na metade sul do Maranhão e do Piauí, além do Ceará e do oeste de Pernambuco. Há riscos de temporais e a situação é classificada como perigo no extremo sul da Bahia. As instabilidades também ocorrem na metade sul do Maranhão e do Piauí. Já ao longo da faixa litorânea e no norte do Piauí e do Ceará, tem possibilidade de rajada de vento, que pode se aproximar dos 50 km por hora. Nesta sexta-feira, Salvador deve registrar 28 graus de temperatura máxima. E na região norte, o tempo fica mais fechado na região, exceto no Amapá, onde há predomínio de sol. A atuação das Zacas continua provocando pancadas de chuva forte pela região, com riscos de temporais. Nesta sexta-feira, Palmas deve registrar 27 graus de temperatura máxima. Então é isso, se você ficou informado, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo. Se você puder, comenta pra gente como está o tempo na cidade onde você mora. Então é isso, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.